pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva. E olha, se você se interessa por assuntos relacionados a relacionamentos a dois, eu tenho uma pessoa aqui muito especial que vai falar tudo sobre. Edilaine Távora, tudo bom, Edilaine? Oi, Carol. Quero agradecer, gente, desde já o convite, né, do Mente Sã Podcast. E, meu nome é Edilaine Távora, eu sou psicoterapeuta especializada em constelação familiar. E hoje a gente está na proposta de trazer um assunto bem interessante, bem pertinente a todos, né? Sim. Relacionamento amoroso. Que é sobre relacionamento amoroso, né? Quem nunca se relacionou, quem não está se relacionando, quem não quer se relacionar. E eu acho que vai ser muito enriquecedor. Sim, com certeza. Antes, gente, quero só agradecer aqui a novidade, viu, Edilaine? Tem uma canequinha personalizada do Mente Sã Podcast da MF. Cadê produção? Na tela, produção. MF Personalizando, que mandou aqui pra gente. Sigam no Instagram, @MF Personalizando. Abaixo tá o WhatsApp deles também, tá? Muito obrigada, sigam eles lá, vai ficar aqui na descrição. E vamos lá, né, Edilaine? Pois é, vamos lá. Vamos por onde começar? Um assunto tão vasto. Constelação familiar. O que é constelação familiar, né? Muitos Sim. podem estar se perguntando agora, nesse momento, constelação familiar, o que é isso? É astrologia? Tem a ver com os universos? Gente, nada mais é constelação familiar do que uma técnica terapêutica. Na verdade, eu costumo dizer que é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos, né? O nome é constelação familiar por conta da tradução, vem do alemão para o inglês, que ficou constellation, e aqui, né, quando traduziu do inglês para o português, ficou constelação, né, de constellation, constelação. Mas, na verdade, constelação nada mais é do que colocação familiar, que é colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. A constelação familiar, essa técnica... Bota só um pouquinho perto aqui de ti. Assim, Isso, tá bom? é. Pronto. A constelação familiar é uma técnica que foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Helling, né? Que ele observou, através dos seus estudos, que existiam 3 leis que regiam as relações, né? E eu estou falando aqui de uma forma muito, muito direta e muito enxuta, para ser mais rápido, né? Mas, assim, baseado nos estudos de Bert Helling, né, que ele descobriu que existem 3 leis que regem os relacionamentos e a vida, que são pertencimento, ordem e equilíbrio. E tudo parte daí. Inclusive, eu achei interessante, eu trouxe aqui um livro, Para que o Amor Dê Certo, de Bert Helling. E aí eu queria começar falando essa frase que ele escreveu aqui, que diz: o amor dá certo através da compreensão das ordens fundamentais da vida. Essas ordens, elas não são inventadas, elas são descobertas. Né? Então, essas Fala ordens... um pouquinho, que ordens são essas? A gente tem que respeitar a ordem. As ordens, exatamente. Uma hierarquia. Isso. A primeira, que é a ordem, né? A ordem de chegada. Quem chegou primeiro? Né? Aí depois a gente fala sobre o pertencimento. Quem pertence? De quem é esse lugar? Né? E aí a gente fala sobre o equilíbrio, a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Né? O equilíbrio das relações. Que tudo começa aí, no equilíbrio. Né? Um dá e o outro dá um pouquinho mais. E um vai dando e vamos trocando. Porque o relacionamento, ele é baseado na troca. Por exemplo, se você está em casa, você tem um marido, e aí só você dá beijo, só você dá abraço, só você dá carinho, você faz o jantar, você faz o almoço, e ele não faz nada. Será que essa relação, ela tem condições de se manter assim? Pode até se manter, mas será que ela vai se manter de uma forma saudável? Não vai ser benéfica, né? Para um dos dois não vai ser benéfica, Na verdade, porque tá pesando, né? Exatamente. Na verdade, vai pesar muito e vai custar muito, vai um preço muito alto. Né? E aí é nesse ponto que a constelação, ela se torna um pouco, digamos assim, polêmica. Quando a gente fala que a infidelidade, quando a gente entra nesse assunto também de infidelidade, né, conjugal, que a gente fala que é aquele que trai,
é o que mais deseja permanecer na relação. Interessante. E o ciumento... Mas por quê? Sim, continua. E o ciumento é o que quer sair. Não é Ai, interessante? deu um nó agora. Deu um nó. Deu um nó. Repete. O que trai... Exatamente. O que trai é o que deseja ficar na relação. Por que ele trai? Porque ele tem medo de ser trocado, aí ele vai... Aí é que tá o pulo do gato. O equilíbrio. Né? Na verdade, existem duas coisas que são extremamente fundamentais e importantes dentro de uma relação. É o equilíbrio e a disponibilidade. Mas o que é estar disponível? Eu estou sempre em casa, eu estou disponível. Será? Quando eu falo de disponibilidade, eu estou falando de disponibilidade emocional e afetiva. Né? Não era para ter trazido até os meus bonequinhos para mostrar, se mostrar de forma mais... Tem aquela história de dizer, tu quer que eu desenhe? A gente desenha para facilitar a compreensão. Rapidinho. Deixa eu só voltar aqui no meu raciocínio. Então, a constelação familiar foi desenvolvida, criada, né? Pelo Bert Hellinger. Exatamente. Que ele foi o quê? Ele era um psicoterapeuta, foi missionário também, católico, né? E aí ele juntou vários estudos de Virginia Satir, Jacob Moreno, né? De toda dessa turma aí de psicoterapeutas, de psiquiatras, de terapeutas, cada um com seus estudos. Ele compilou todas essas informações, né? E começou a desenvolver, estudar, através das observações. Tanto é que o movimento da constelação familiar, ele é fenomenológico, tá? Como assim? É um fenômeno. A gente não se explica, não tem como explicar. Não tem explicação científica? Não tem uma explicação. Na verdade, já estão desenvolvendo bastante, vários estudos, né? Sobre constelação familiar. Mas, assim... Ele é um fenômeno. A gente não entende como é que ele acontece, mas a gente simplesmente sente e vê, né? Tanto é que é através das observações. E o estudo dele é baseado nessas 3 palavrinhas que tu falou. Sim. A hierarquia, né? A ordem. O pertencimento e o equilíbrio. Né? Certo. É a base. A base. Tudo a gente vai voltar para lá, né? Só explica as 3. A ordem é o quê? A ordem é aquilo... Quem chegou primeiro? Tipo, o filho não pode ser o pai da mãe. Exatamente. É o que acontece muito. Inclusive, relacionamentos fracassados, porque o filho, o homem, não consegue se desvincular do primeiro amor dele, que é a mãe. Né? Que a gente chama do filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe, geralmente, ele encontra para casar com ele a filhinha do papai. E aí, imagina o desafio, é grande. Né? E aí, então, a ordem, ela fala sobre isso. Quem chegou primeiro? Quem é que está aqui na... meu avô, meu pai, eu. Na ordem de nascimento dos irmãos, qual é o meu lugar? Eu sou o primeiro filho, eu sou o segundo filho, então eu preciso saber da ordem. Né? É muito importante a ordem de respeitar chegada. A ordem. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, né, Gilaine, eu tô imaginando aqui, tô falando, eu imaginando. Um pai que abandona a família, vamos dizer assim, ele sai de casa, aí fica a mãe com o filho homem. Aí o filho quer ser o pai, o provedor da casa. É isso, não e pode. E outra coisa, a gente tem aquele costume de dizer assim, por exemplo, o pai vai viajar, eu tô dando um exemplo. Sim. O papai vai viajar, agora você é o hominho da casa, você vai ser o homenzinho da casa. Não. Gente, pelo amor de Deus, você tá... Olha, um grande problema você vai ter pela frente. Porque aquela criança, ela vai colocar aquilo na cabeça que ela é o homem da casa, é o dono da casa, ele é o chefe. Então, aí, claramente, ele está infringindo uma das leis, que é a ordem. A ordem. Aí, a segunda? Né? A ordem é... A segunda é o pertencimento. Né? O lugar de pertencimento. Exatamente tem a ver com a ordem, né? A ordem do pertencimento... tipo assim, eu sou daquela família... Isso. Meu lugar de pertencimento. Ela fala sobre... Eu pertenço àquela família. Exatamente. Eu não posso querer me identificar com outra que... Isso. Eu tenho heranças e jeitos e hábitos. Todos têm o direito de pertencer. Sim. Às vezes, um casal, ele... Vamos dar aqui outro exemplo. Eu tô namorando, eu tenho 15 anos, 16, sei lá, tô namorando, e aí naquele negócio, aquele namoro,
Fiquei grávida. Mas, meu Deus, é um absurdo. Como é que eu tenho 15 anos, tô grávida, e como é que eu vou dizer pro meu pai e tudo? Vamos aqui, vamos resolver esse problema. Vamos resolver o problema. Como é que resolve o problema? A gente tira aquela criança, né? E aí, então, anos depois, pode ser com outro namorado, com o mesmo, não sei. Aí eu vou ao caso, e aí eu fico grávida. E aí, então, eu vou dizer que aquele é o meu primeiro filho. Mas o primeiro foi aquele, exatamente. Né? E aí a gente está infringindo agora a ordem e o pertencimento. A gente está tirando o direito do outro de pertencer. E a gente tem que incluir os abortos, os natimortos, todos pertencem. Certo? É como se fosse assim, um balaio de gato. Sim. Cheio de lã, né? Se eu tiro aí um vai querer ocupar o lugar do outro. Sim. E aí começa os que a gente chama de emaranhamentos sistêmicos. Né? Quando uma pessoa ela ocupa o lugar de outra dentro da família. Quais são as consequências? E a gente está falando tanta coisa e não está falando do relacionamento. vamos já chegar, porque está interessante. Quais são as consequências? O que é que vai acontecer com esse filho? Sim. Que ele agora é o primeiro, ele é intitulado como o primeiro. E aí, o lugar do outro, que foi abortado, né, ele está sendo excluído. A vida, o universo, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção, para que essa pessoa ela tenha um lugar dela reconhecido. Como? Muitas vezes, o que é que acontece? Esse filho, ele não consegue se destacar na vida. Às vezes também ele tem problema com sobrepeso. Não, mas por que eu perdi aqui Por que o segundo, que é considerado o primeiro... Exatamente, ele está tomando o lugar do outro. Dificuldade na vida. Aí ele começa a ter dificuldade na vida, por quê? Mas é uma coisa assim, inconsciente, sobrenatural. Não. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é a nível inconsciente. Sim. Tá? Mas a gente vai ver através dos sintomas. As coisas que vão acontecendo durante a vida, elas estão me trazendo sintomas de algo que aconteceu, né? Então, assim, às vezes esse filho, ele vai comer por dois. Aí ele pelo primeiro. Outro. Exatamente. É como se ele estivesse vivendo também a vida do primeiro, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Ou então o cara é fantástico. Sabe aquelas pessoas que são fantásticas, inteligentes, estudiosas, dedicadas, mas não consegue se firmar na vida? Não consegue fixar no emprego, nada? De forma inconsciente, ele fala, se o meu irmão não pôde, eu também não posso. Então, ele sempre vai dar um jeito de se auto-sabotar para dar errado. Tá? É tipo tem uma palavrinha, uma expiação. Né, uma culpa, né, que ele vai carregando ali. É a culpa, é herança familiar, não. A gente fala também de heranças transgeracionais, heranças familiares, né? Mas isso aí a gente está falando também a questão do pertencimento, né? Como é importante você dar o lugar de pertencimento a todos, né? Porque isso vai repercutir em toda a sua vida, né? A gente vai falar sobre relacionamento amoroso, mas isso também tem a ver. Porque muitas vezes essa pessoa ela tá tão indisponível para a vida, porque ela tá conectada com esse irmão que ela nem chegou a conhecer, com esse aborto, né? E eu nem gosto de falar assim, mas eu tô falando assim para que seja uma linguagem bem compreensiva para todos, né? Então, essa pessoa, ela fica de forma inconsciente tão conectada àquele outro irmão que ela passa a se tornar indisponível para a vida. Porque, como eu falei, a nível inconsciente, se ele não pôde, se meu irmão não pôde, eu também não posso. Entendi. Então, eu não posso me relacionar bem, eu não posso ser bem-sucedido, eu não posso ter sucesso. Então, eu não posso estar disponível... Quando eu caso, por exemplo, eu não posso estar disponível para minha mulher. Sim. E aí que começam os conflitos dentro do casamento. Sim. E aqui eu estou trazendo uma vertente de várias. Eu estou trazendo aqui apenas uma hipótese de várias. E aí a gente só vai saber... Exemplos. Porque assim, cada pessoa é única, cada história é única, cada família é única. E aí então a gente só consegue saber, por exemplo, se você trouxer uma informação para mim, eu preciso abrir o seu campo familiar para eu poder entender qual é, de onde é que está vindo esse emaranhamento, essa trave na sua vida,
sabe? Eu entendi o que tu falou. Então, esse segundo irmão, ele fica tomando as dores Do primeiro. do primeiro que não pôde viver, que não pôde, Exatamente, né? que não pôde ser reconhecido. É né? como, sabe, é como se tu fosse para uma festa, tu foi convidada para uma festa, aí tu chegou lá na festa, tava todo mundo curtindo a festa, só que aí tinha uma porta de vidro e tu não podia entrar dentro da festa. O que é que tu vai fazer? Ei, gente, eu tô aqui, por favor. Vai ficar batendo na porta, querendo entrar na festa. É a mesma coisa que acontece. E aí a gente pode... E outro exemplo assim, De trazendo- indisponibilidade. É tipo, vamos supor, uma mãe que tem o primeiro filho, aí sempre o primeiro né? Aí vem o segundo, aí vem a terceira. Ela já pode estar cansada um pouco da rotina, do trabalho. Lá na terceira, ela não se dedica tanto. Bem, acontece. Não é porque ela não quer. Não é que aquela mãe não quer aquela filha. Ela não quer aquele trabalho. Isso acontece muito, é muito comum. E ela não está renegando a filha, a pessoa da filha, mas às vezes o que acontece, ela está renegando ali a indisponibilidade para aquela filha. Eu não quero aquele Pode trabalho. ser um problema com ela Isso. também, né? É porque assim, a gente idealiza muito os nossos pais como super-heróis, como pessoas diferentes, distintas, isso. E esquecemos muitas vezes que eles são pessoas absolutamente comuns. São humanos. Tiveram os problemas deles também na infância. Eles vêm com os traumas, eles vêm com uma bagagem tão grande que eles também não têm repertório para lidar com certas situações, entendeu? E isso bloqueia a vida deles também. É muito forte, é muito pesado para eles. E eles não sabem como lidar com isso. Só que na nossa expectativa infantil, na nossa carência, a gente quer exigir muito deles, exigir mais do que o que eles podem dar. Né? E é difícil a gente ter essa consciência, né? Porque a gente está ali naquele movimento de emoção, de necessidade, de carência, né? De dor. E a gente acaba esquecendo, nós somos humanos, e a gente acaba esquecendo que eles também têm dores, que eles também tiveram as carências, né? E entrando um pouquinho, né, no relacionamento, como é que a constelação trabalha essa questão do relacionamento? Certo, vamos lá. Geralmente, quando eu atendo meus pacientes, quando chega um casal para mim, a primeira coisa que eu pergunto para eles é: quem dá mais dentro dessa relação? Quem dá mais? Quem dá mais dentro Quem dessa se relação? doa mais? Quem dá mais, quem se doa mais, né? Quem entrega? Quem é que entrega mais dentro dessa relação? E aí a gente passa a olhar para a questão do equilíbrio, né? Que a gente falou aí de ordem, né? E assim, a gente falou de mãe, de pai, de filho, de nascimento, de irmão, né? E o que é que isso tem a ver com relacionamento? Tudo. Porque tudo começa lá atrás, né? Então a gente pergunta: como é que tá o equilíbrio dessa relação? Aí eu trouxe para você naquele primeiro momento, né, que é aquela mulher, eu dou beijo, eu dou carinho, eu dou abraço, eu faço jantar, eu faço almoço, eu não sei o quê, eu ajudo nas contas da casa. Ou seja, e o outro, ele não está correspondendo com carinho, ele não consegue corresponder com amor, ele não consegue... Claramente, essa mulher está extremamente magoada, machucada, ferida, não é? Ela se doa Ela bem se mais. doa tanto e né, não... e não recebe, né? Aí como é que fica o equilíbrio? Se a gente colocar aqui na balança, aquela gangorrazinha, né? Se um só fica... Enfim, como é que se estabelece isso? Como é que fica essa relação? Essa relação vai ficar pobre. Mas a gente até falou em outro podcast, com outra convidada, sobre a questão das formas de amar, mas não é isso que você está falando, né? Não, porque tem gente que tem uma não, forma é a de linguagem amar. A linguagem do amor. As linguagens do amor. Não tem a ver com as linguagens do amor, né? Na verdade, a gente precisa saber identificar, e tudo vai começar com equilíbrio. Por exemplo, como é que eu me sinto amado? Eu me sinto amado, eu estou fazendo tudo por aquele homem. A gente está falando assim, de homem e mulher porque é o mais básico, mas todo mundo pode fazer as suas adaptações. Até porque todo mundo tem a energia masculina e a energia feminina. Então, ainda que a gente esteja falando de um relacionamento homoafetivo, de homem com homem, mulher com mulher, sempre vai ter uma energia que se sobressai, porque o que une um casal é exatamente a polaridade. Né? Quando os dois polos, um casal que está em muito atrito,
provavelmente eles estão na mesma polaridade. A mulher com a energia masculina muito alta e o homem com a energia masculina muito alta, eles vão se atritar. E do contrário, do mesmo jeito. Então, inclusive nas relações homoafetivas, existe essa questão, né, do masculino, do feminino, do que dá, do que não dá, e a forma de se sentir amado. Aí essa mulher ela está entregando muito. Ela faz... Claramente a gente vê que a linguagem do amor dela é prestação de serviço. Né? Ou então também a gente vê a questão das palavras de afirmação. Né? Aquela mulher que quer ser todo o tempo elogiada e tudo. E aquele homem, ele não vê essa mulher. Ele não vê essa mulher. Ah, sim, é porque a mulher, ela ama do jeito que ela quer ser amada, né? Na verdade, o ser humano, ele é basicamente assim. Ele ama e quer ser correspondido na mesma medida, né? Só que é difícil isso. E aí a gente precisa, então, nesse movimento, procurar o equilíbrio nisso daí. Minha forma de mostrar para ele que eu amo é prestando serviço. Como é que esse homem vai mostrar para mim que ele me ama se ele não é de serviço, se ele não é aquela pessoa de prestar o serviço? Então, cada casal, ele tem as suas singularidades, ele tem as suas dificuldades, eles precisam, juntos, caminhar nesse conhecimento de um olhar para o outro, né? Mas como isso é possível? Só é possível quando os dois estão realmente disponíveis para aquela relação. Do contrário, começam as traições, começam as mentiras. E quando eu falo traição, eu não estou apenas me referindo a um homem que trai a esposa com outra mulher, ou a mulher que trai o marido com outro homem, mas existem vários níveis de traição. Sabe quando tu compra uma... Tipo qual? Tu compra uma bolsa caríssima e tu chega em casa e o marido... Quem foi? Ai, ganhei, mamãe me deu, não sei o quê. Isso também é uma forma de trair, né? Você tá mentindo ali, então é uma traição. E então, quando começa a se estabelecer essas traições, aí começam a vir os conflitos e tal, aí eles chegam para mim para ir atrás de tentar solucionar e ver o que é que acontece. Então, é como eu estava dizendo, a primeira coisa que eu pergunto é quem está dando mais nessa relação? E a partir daí a gente vai vendo quem é que está dando mais, quem é que está dando menos, né? Agora não aconteceu de um casal falar assim, quem está dando mais? Aí, os dois falam ao mesmo tempo. Eu tô dizendo que é eu, não. Acontece muito. Tipo, um acha que tá mais, mas aí a outra e... Exatamente. Aí a gente vai ter que ir atrás de investigar o que é que tá acontecendo. Porque, como eu te disse, eu me sinto amada, eu acho que o outro vai se sentir amado se eu fizer isso. Então, eu tô entregando mais, porque a forma que ele está me demonstrando amor não é a minha. Tá entendendo? É como é que começa essa confusão. Tá faltando uma comunicação. Exatamente. Né? Uma comunicação. E aí a gente precisa abrir um campo para poder investigar o que é que está realmente acontecendo. E aí é por isso que nesse momento também, né, a princípio eu não... Vamos logo fazer uma constelação? Não. A gente precisa muitas vezes ter um acompanhamento psicológico, uma psicóloga mesmo, né, para poder dando esse suporte e colhendo essas informações desse casal, né? Porque cada um vai ter a sua verdade e cada um vai ter a sua razão. A gente precisa encontrar um ponto neutro para poder tentar resolver isso. O que é que acontece muitas vezes nas constelações, né? Você traz assim uma demanda mais específica, né? Fulano me traiu. Eu estou falando muito de traição porque é o que mais a gente mas recebe. A pessoa fala individual contigo isso, né? Fulano me traiu. Sim, às vezes os dois. Às vezes os dois. Principalmente quando é homem. Né? Ele me traiu, esse cafajeste. Porque a gente tem uma mania linda de falar isso com eles. Esse cafajeste, esse cachorro, eles salafrário. E aqui eu não estou fazendo apologia defendendo a traição. Gente, pelo amor de Deus, não. Eu apenas estou trazendo o que é que acontece na prática, no dia a dia. Eu não estou dizendo, é certo trair, ele traiu por isso, está tudo certo, ok. Não estou dizendo que está certo e também não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo o que é que acontece, qual é a demanda que eles trazem para mim no consultório, o que é que a gente vê através dos estudos, o que é que a gente vê através da prática do dia a dia, dentro das constelações, quando a gente abre um campo. E é isso que eu estou falando, eu estou falando sobre isso. Né? Eu estou explicando isso que acontece. Né? Aqui não tem juízo de valor.
Então, o que é que acontece? A pessoa chega e diz assim, meu marido, esse safado sem vergonha, me traiu, esse não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando eu olho pra ele, digo assim, pois você sabia que geralmente... bati aqui. Geralmente, o que a gente vê nos campos da constelação familiar é que esse que traiu, esse cachorro safado vagabundo, ele é o que mais deseja ficar na relação. E quando ele faz esse movimento, ele está tentando buscar o equilíbrio da relação. Mas é isso que eu não tô entendendo. O equilíbrio da relação. Mas por quê? Se ele vai trair e tá... Eu não tô entendendo. Vou explicar agora. Explica. Porque, assim, existem vários motivos, várias razões, né? Que eu disse para vocês desde o começo. Eu estou trazendo, assim, umas soltas, né? Porque eu não tenho como falar aqui de todos, porque senão o podcast vai virar aqui uma série, né? E aí não dá. Mas, por exemplo, a mulher, ela adora presentear o marido. Estou dando um exemplo bem básico, bem... Aí ela chega para ele, toma, meu amor, uma carteira, né? Aí ele recebe a carteira e ele não dá nada para ela. Aí daqui a pouco ele entrega uma bolsa, ela vai lá e dá um computador. Comprei aqui um computador de última geração, vou lhe dar um computador. Dá o computador. E aí ele recebeu o computador, ele recebeu uma carteira, aí passa uns dias... E não deu nada para ela. Isso, e não deu nada. Aí daqui a pouco ela chega com um perfume francês, ela chega com não sei o quê. Ou seja, ela enche esse homem de coisa. Né? Ela enche esse homem de coisa. Será que ele vai ter condições de retribuir para essa mulher de uma vez só tudo aquilo que ele recebeu? Talvez não, né? É muito difícil. O que acontece quando a gente chega numa loja, faz uma mega compra e quando chega a fatura do cartão a gente não tem dinheiro para pagar? E a loja começa a telefonar para você. Gente, quem nunca? Mas o que é que você faz geralmente? Não atende. Não atende. Não atende. Não é? Porque você foge. Você precisa fugir. Aquela loja, você está devendo muito a ela. Então, eu preciso fugir. Eu preciso sair disso daqui. E não é porque eu não quero pagar, é porque eu não tenho condições de pagar. Né? E a mesma coisa acontece dentro de um relacionamento de uma pessoa que recebe muito. Ela passa a não ter mais condições de retribuir. E, mais uma vez, eu volto a dizer, eu estou falando de nível inconsciente, tá? Estou falando de nível inconsciente. Então, a pessoa passa a não ter condições de retribuir aquilo ali. Ele não consegue retribuir aquilo ali. Mas é isso que eu não estou entendendo. Ele não consegue retribuir. Ele não e por que ele vai... Aí ele precisa fugir. É uma Tá forma de fuga, né? É a fuga. Sim. Exatamente. E ele fugindo daquilo ali, né, ele vai tentar buscar o equilíbrio. É um assunto bem complexo. Bem complexo, exatamente. Tem outro exemplo? Outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é... Deixa eu pensar aqui, porque são tantos que a gente acaba precisando, né? Mas, por exemplo, você casou... E aqui tá parecendo assim que a gente tá com raiva dos homens, né? Porque só falando aqui dos... Não, gente. Não é. Todo respeito, né? Todo respeito. É porque é mais aos fácil. Homens. Conversa aqui entre mulheres, né? Fica mais fácil. Enfim, aí você casou com um homem, mas aí, dia de domingo, ele quer almoçar na casa da mãe. Aí ele tá todo tempo na casa da mãe. Aí acontece qualquer coisa, não, porque eu tenho que levar minha mãe pro médico. Aí você quer comprar alguma coisa? Não posso comprar porque eu vou ter que ajudar minha mãe a pagar alguma outra coisa aqui, alguma conta. Então, tudo daquele homem é voltado para a minha mãe, ou para o meu pai, ou para os meus irmãos, ou eu estou sempre lá. Então, isso mostra que aquele homem, claramente, ele não rompeu os laços, né, com aquela família, e aí ele passa a estar, então, disponível para essa mulher. Ele pode estar em casa todo dia, ele pode estar pagando algumas contas de casa, mas ele, de forma integral, ele não está disponível para aquela mulher emocionalmente. E aí, o que é que acontece? Também, nesse outro caso, provavelmente, essa mulher, ela vai achar uma forma de equilibrar essa relação. E como é que ela vai equilibrar essa relação? Fazendo pequenas travessuras. É mesmo.
o homem não conseguiu romper. Não, não é nem romper, né? É se colocar, né? Desligar, isso. Né? Entender, né? Que ele tem uma casa agora. Exato, ele tem uma casa. A minha prioridade, né? A questão da prioridade. E a gente fala muito isso na constelação familiar, que existe precedência e existe prioridade. Os nossos pais, eles têm precedência porque eles chegaram primeiro e eu preciso respeitar essa ordem. Mas a partir do momento que eu saio de casa e que eu me caso, os meus pais, eles têm a precedência, mas a partir daquele momento, o meu marido, ele tem a prioridade. E aí, quando eu tenho filhos, meu marido tem prioridade, os meus filhos têm prioridade. A minha família se estabeleceu, então, papai e mamãe, eu lhe agradeço pela vida que recebi de vocês, mas daqui para frente é a minha família. E eu não estou dizendo que o filho tem que abandonar o pai e a mãe e esquecer. Mas eu estou falando que a prioridade daquele homem, a partir daquele momento, é sim a sua mulher e seus filhos. Porque se ele não faz essa travessia, ele vai arcar com um prejuízo muito grande. Entendeu? Perfeito isso, né? Bom frisar isso aí, né, Edlaine? Ed. Gente, eu sou íntima já, agora é Ed. A questão da prioridade, não, da precedência, que quem veio primeiro. Isso. E depois... Prioridade. A família de origem, ela tem precedência. Mas a minha família que eu estou construindo tem prioridade. Né? E isso é muito importante também. E o que acontece muito dentro dos relacionamentos e eu estou falando de homem, mas acontece de mulher. Às vezes a mulher, ela está o tempo inteiro preocupada com a minha mãe. É porque a minha mãe isso, porque a minha mãe aquilo, porque meu irmão não sei o quê, porque não sei quem. O meu pai está fazendo... Então aquela mulher, ela está o tempo inteiro... Onde é que está a cabeça daquela mulher? Está no casamento com o marido? Não. A cabeça daquela mulher, ela está o tempo inteiro lá na família dela de origem. E aí, qual é a disponibilidade que ela tem para esse homem? Zero. Invertendo um pouquinho. Aí, rapidinho. Sim, conclui. O que o homem vai fazer para poder equilibrar essa relação? Ele precisa fazer para manter esse casamento. Ele vai arrumar uma mulher para ser mulher dele. Entendeu? Porque em casa ele não tem. É tudo inconsciente. Ele não tem uma mulher em casa. Mas isso é uma regra ou... Não é uma regra. Eu estou trazendo para você exemplos do que acontece, do que a gente vê. Entendeu? Mas não é uma regra. Na verdade, não existe uma verdade absoluta. Não existe uma regra. Eu estou falando de coisas que são comuns, né, que a gente observa muito, né, nas coisas que acontecem. Mas, às vezes, por exemplo, aquele homem ele está traindo aquela mulher, o que é que acontece muitas vezes? É o filhinho da mamãe. O alecrim dourado da mamãe. Ai, que a mamãe é louca por esse filhinho é tudo Era isso que eu ia te falar, invertendo, pronto, né? Vamos inverter. O filhinho da mamãe, aquela coisa, o bilu teté. Quando a mãe dá mais atenção pro filho, até do que pro marido que tá do lado. Que é o que vai ficar com ela por mais tempo, né? Exatamente. Muitas vezes o que acontece nesse movimento? Tem duas opções aí, tem duas possibilidades, na verdade. Ela coloca aquele filho como marido dela. Como prioridade. Não. Eu já tô misturando as coisas. Não, é prioridade, assim. Ela, tipo assim, é como se ela recusasse aquele homem. E isso passa a ser até um incesto psicológico. E eu não tô falando que essa mãe vai olhar para esse filho e desejá-lo sexualmente. Não estou dizendo isso, quero deixar isso bem claro. A nível de inconsciência, é como se ela pegasse o marido, colocasse ele de lado e pegasse o filhinho. Sabe aquela história que a gente trouxe aqui de agora você é o hominho da casa, o papai vai sair, você agora é o homem da casa. Então aquele filhinho, ele passa a ser o marido da mamãe. Ele fica ali casadinho com aquela mamãe, entendeu? E aí naquele movimento, ele faz um pacto de lealdade com a mãe dele. Então, ele não vai conseguir estar disponível para nenhuma mulher. Ele vai provavelmente ser aquele homem conquistador, galanteador, cheio de namoradinhas, de paquerinha. Mas que não quer compromisso, mas ele né? Não quer Sério? Compromisso. Ele não consegue se firmar no compromisso. Ele pode até casar, mas geralmente é aquele homem que sempre trai a esposa, que é cheio de amantes. Por quê? Porque ele já está casado. Ele está casado com a mãe dele. O compromisso dele é com a mãe dele. E aí ele pega uma mulher para casar, a gente está trazendo um exemplo já de casado, né? Aí ele pega uma mulher para casar que ela vai fazer exatamente em casa o que a mãe dele fazia. Ela vai ser aquela mulher que vai cuidar dele, né? Eu cuido de você. Por isso que eu detesto, eu não sei, essa palavra é muito forte, mas assim, eu não gosto de usar essa palavra de
no casamento a gente tem que cuidar um do outro. Quem cuida é pai e mãe. No casamento a gente precisa se trocar. A gente precisa trocar amor, carinho, né, crescer junto. Cada um cuida de si, né? E somam, né? E cuidam da relação. Mas essa história de cuidar, isso aí é típico de casamento paternal, maternal, né? Então, esse homem pega uma mulher que vai fazer as comprinhas de casa, que vai lavar a roupinha dele, que vai deixar tudo arrumadinho. Isso é a segunda possibilidade, porque tu falou que poderia ter duas. Duas possibilidades, né? Uma é do galanteador, tarará. Essa daí também é um filhinho da mamãe. Certo. Que eu tô falando. Essa é a primeira possibilidade. Ainda tá na né? primeira. Primeira possibilidade. Tá. Isso. Então, esse cara, ele vai arrumar uma mulher pra casar com ele que vai... Meu filho! Já ouviu essa frase? Você chamasse o marido, meu filho... Não é bom, né? Chamar de filho. Não, mas o que é que acontece? Inconscientemente, de forma inconsciente. E nem é bom o marido chamar a mulher de mãe. Não. Não pode. Não é legal, né? Porque Não é entrega muitas dinâmicas do relacionamento, eles se entregam até na forma de se tratar, até na forma de bater uma foto. Você sabia disso? Sério? Até na fotografia, porque existe umas não o corpo fala, né? O corpo fala. Mais de 80%. Exatamente. Não é uma regra, mas existem indicações, indícios de como é que funciona a dinâmica daquele casal. Né? E quando a gente passa a estudar e conhecer as técnicas e tudo, a gente consegue observar e para poder tratar esse casal, né? E aí, então, voltando assim, lá. Então, essa mulher, ela vai, meu filho, sua comidinha tá pronta. Meu filho, você vai jantar o quê? E ele, minha filha, o que é que você fez pro jantar? Ou então ele, mãe. Ou mãe, Mas e começa a ter aquela relação realmente de mãe e filho. E aí, ele tem uma mulher? Não, ele tem uma mãe. E aí, ele precisa de quê? O homem precisa de uma mulher. Aí, ele vai arrumar aquela mulher lá na rua, né? E assim, parece assim machista o que eu tô falando, mas é o que acontece, é o que a gente vê, né? E eu tô falando aqui do homem e tal, mas também acontece o contrário. A mulher que o marido, ela acaba projetando nesse marido o pai, né? O pai, geralmente a mulher que não teve a presença paterna, não teve a presença do pai, e aí então ela acaba projetando no marido o pai. Às vezes ela vai procurar um homem parecido com o pai, uma característica, uma forma de ser, né? E ela procura aquele homem e aí ele vai ser o pai dela. Ele vai cuidar dela, né? Ele vai prover, vai cuidar, vai fazer tudo. Mas ela não vai sentir atração por ele, né? E eu não estou dizendo que isso acontece imediato, não. Às vezes são anos para que essa dinâmica comece a aparecer, entendeu? Sabe aqueles casamentos que já duram 20, 30 anos e de repente se separam? Ou de repente começam aquelas crises horríveis? Porque a nossa mente, ela é atemporal, entendeu? A nossa mente, ela não sabe dia, não sabe hora, não sabe nada. Mas aí tem como consertar isso? Sim. Se tem essa relação aí de pai, mãe, filho, filha. Sim, o bom tem é que como tem voltar. Quando a gente passa a trazer para consciência. Porque, como eu disse, o movimento, ele é inconsciente, né? E aí, quando começa a vir os sintomas da disfunção do relacionamento... Aí a gente passa a se tratar, né, e a se conhecer, e aí a gente passa a ter consciência. Aí, nesse momento de consciência, é que a gente consegue fazer as adaptações, as mudanças, né? Sabe, aquela virada de chave dentro da relação? E é nesse momento da consciência. E outro segundo ponto, né, que eu falei, o primeiro ponto foi o filhinho da mamãe, que tá lá casadinho com a mamãe, tal. E também, eu acho que eu já falei também sobre o filho que tá todo o tempo pensando na família. Na família do pai e mãe ou a família dele? A família, pai, mãe, irmãos. Sim. Tá todo tempo voltado para lá, né? E na família mesmo que ele construiu, né? Tá na família de origem. Então, assim, os relacionamentos, né? Os casais que têm problemas, eles podem sempre estar buscando a terapia, né? Sim. O autoconhecimento. Exatamente, é importante. Para ajustar essa relação que está desajustada. Exatamente, exatamente. Porque, assim... Outro dia eu vi um post falando, né, que antigamente os casamentos, as pessoas não trocavam de parceiros, elas tentavam se manter ali, mesmo com todos os adoecimentos. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, na modernidade que a gente tem, no conhecimento que a gente tem, eu acredito que a gente não precisa se manter num casamento com todos os adoecimentos acerca dele, mas que a gente pode tentar ir se ajustando.
né? Eu mudo um pouquinho, você muda um pouquinho, a gente, né, faz as adaptações para poder se manter. Porque o que é que acontece geralmente com a pessoa que, eu vou deixar o meu marido porque ele é assim, 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 assado. Ela separa do marido, ela deixa o marido. Mas provavelmente ela vai arrumar outro igual. Exatamente. Que não curou o que tinha. Exatamente. Não tratou, na verdade. Exatamente. Né? Por quê? Porque ela está vibrando naquela frequência. Ela precisa de um homem exatamente como ele é. Tem uma parte aqui no livro que eu acho muito interessante, que eu vou trazer aqui para vocês, que fala assim, ó. O perfeito, ele não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento e não do perfeito. Então, se a gente está naquela vibração daquele homem que está nos fazendo mal e a gente não procura ajustar aquela relação, sim, aquele homem tem a opção de querer continuar daquele jeito, né, de não querer mudar, de não querer crescer, e aí você pode ter a opção de sair. Os dois têm que querer mudar, né? Os dois têm que estar dispostos. Porque, né? Sabe, assim, a religião, às vezes, ela nos leva a pensar de uma maneira muito equivocada sobre o todo e sobre nós mesmos. Quando aquela mulher que está ali marido, que tem um marido alcoólatra em casa, que está sofrendo, e ela vai procurar uma ajuda. E eu não estou falando mal da religião, mas geralmente a recomendação é: vá para casa, bote o joelho no chão e vá orar pelo aquele homem. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que a mulher, e o homem também, ele pode se amar, ele deve se amar em primeiro lugar. Porque também a gente aprende que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. E como é que eu vou amar uma pessoa se eu não me amo primeiro? Se eu não me cuido? E se eu me permito viver numa relação tão adoecida? E o que é que eu vou deixar de legado para os meus filhos? Qual é a herança que eu vou deixar para eles? De viverem vivendo um relacionamento tão desgastado dessa forma, né? Então... E isso pode adoecer os filhos, com certeza. A constelação fala. A dinâmica, ela vai adoecendo, né? Ela vai passando. Porque a gente herda as coisas boas, as coisas não tão boas, e a nossa memória, nosso corpo ele tem memória. O DNA, ele não traz somente as informações da cor de pele, cor do olho, ela traz informações emocionais, as cargas emocionais também. Sabe quando tu tem... eu não posso ver um gato que eu fico assim, apavorado com um gato. Mas o que foi que o gato lhe fez? Não sei, mas eu olho para ele, eu tenho medo. Provavelmente a gente está falando aí de uma informação herdada, de forma que passou aqui pelo sangue, pelo DNA. Entendeu? É uma informação transgeracional, que a gente chama. Né? Então, isso vai se alastrando. Né? E aí as dinâmicas dentro das relações, elas vão vindo da nossa família, né? Então, é exatamente isso que acontece. Maravilha, show. Amei. Assim, aí o assunto é tão amplo, tão, né? Que, assim, é difícil a gente falar, porque uma coisa ela vai puxando a outra, ela vai ligando a outra, né? E aí fica muito restrita, a pessoa fica, às vezes, na dúvida, sem entender. Mas é isso, gente. A gente precisaria, assim de muitas horas para poder falar de todos os casos, de todas as formas, de todas as dinâmicas que acontecem dentro dos relacionamentos, né? E o que eu trouxe aqui foi só uma pontinha do iceberg. Sim. Só para poder ativar aí a curiosidade, ou também despertar em você de tentar olhar para você, olhar para o que é que está acontecendo dentro da sua relação. Será que eu estou dando mais? Será que eu estou dando menos? Será que eu estou herdando alguma coisa? Será que eu estou aqui a filhinha do papai? Será que eu sou a filhinha da mamãe? Será que tem uma relação ali de pai e mãe, de mãe e filho, de filha e pai, né? Isso. Será que aqui dentro do meu casamento... será que aqui dentro do meu casamento se estabeleceu uma relação parental, né? Que acontece muito. Sim, perfeito. Perfeito. E já aproveita e fala do teu trabalho, como é. Pronto. É empreendedora também, sim, terapeuta. Sou empreendedora, sou terapeuta. Pode falar aqui pra cá, fala o teu Instagram. Pois é, eu tenho meu Instagram aí, eu me intitulo como uma psicoterapeuta fora da curva, né? Porque
Eu realmente eu não sou Não aquela gosta de imagem, padrões. não gosto de padrão, não gosto de estar engessada, eu não gosto de, sabe, eu sou uma pessoa que eu realmente sou às vezes muito impaciente. Eu vou dizer, não sou muito de falar. Não é? Nossa! Imagina se fosse, gente. Eu não sou muito de falar. Eu gosto muito de ouvir também, mas Não, eu percebi que você gosta de ouvir também. Gosto Você muito. fala e escuta, perfeito. pronto, eu gosto muito de ouvir também, porque a gente acaba aprendendo, que a gente aprende também muito mais ouvindo e observando do que só falando. A gente fala quando precisa passar informação, enfim. E é isso, então eu me intitulo como uma terapeuta fora da curva, sabe? Eu não sou engessada, eu sou aquela que, enfim, Sem preconceito. totalmente sem preconceitos, sabe? Uma pessoa bem disposta a aprender, Sim, né? aberta Aberta. para o novo, para tudo. A gente pode conversar sobre tudo numa boa. Eu acho que tudo é para agregar, para crescer. Sou empreendedora também, né? E é isso. A gente vai tocando aí nas nossas multipotencialidades e vai vivendo. Sim, perfeito. Aí o teu Instagram, tu não fala? Ah, sim, o meu Instagram é @Edline Távora. Sem né? o Ed, É sem demudo. o I, É demudo. DLINE, Edline Távora, @Edline Távora. E aí, tamo aí. E para quem quiser consulta, atende online, Sim, ou só, eu atendo- só presencial? Não, atendo online, atendo presencial também. Aqui, sim, presencial aqui em Fortaleza, né? Aí tem na minha bio, tem link que você já pode entrar e querendo marcar uma sessão, uma consulta, a gente conversa e dá tudo certo. Sim, Edline, pois muito obrigada, tá? Você ter aceitado. Nada, e para mim foi uma participação. honra poder fazer parte e poder estar ajudando pessoas de alguma forma, né? Com conhecimento, enfim. Para mim foi uma honra poder fazer parte e estamos aqui de portas abertas também para mais convites. Se vier, a gente vem. Beleza. Tá, obrigada. Queria agradecer a sua assessora também. Tava só conversando um tiquinho ali, gente, porque ela também não fala. para, né? Não para. Agradecer também a Ariane. E muito obrigada, amei, falou muito. Aí eu fiquei mais curiosa ainda para estudar mais sobre constelação. É fantástico, é um mundo assim totalmente fora da caixa. Perfeito. Pois, gente, é isso. Obrigada ao nosso apoiador. Vai botar? MF Personalizando, @MF Personalizando. Sigam eles lá no Instagram. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Sigam a Edline lá no Instagram também. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Siga o Mente-san lá no Instagram. Dá um like aí. E muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.